Que profecias, no plural, são essas? Será que são as profecias de alguém que se levanta no meio da igreja e trazem uma profecia, sendo usado no dom de profecia? Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, primeiro trimestre de 2022. E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Roda a vinheta! Aê! Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo acerca da lição CPAD. Nesse primeiro trimestre de 2021, o tema geral, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Muito bem. Será que a Escritura é infalível? É inspirada? É inerrante? Não é verdade? Será? Nas lições anteriores nós estudamos acerca disso. A própria Bíblia atesta a sua inerrância, a sua infalibilidade e que também ela é inspirada. Muito bem. Estamos agora chegando na lição número 10. Apenas uma pincelada, para não ficar muito longo o vídeo. Lição número 10, 6 de março de 2022. As profecias despertam e trazem esperança. Vamos pensar um pouco sobre esse tema. As profecias despertam e trazem esperança. Que profecias, no plural, são essas? Será que são as profecias de alguém que se levanta no meio da igreja e trazem uma profecia, sendo usado no dom de profecia? Pode até ser, poderia ser, mas o tema está relacionado à profecia bíblica e não ao dom de profecia. É bem verdade que Deus pode usar alguém no dom de profecia para despertar alguém que está cocheando dentro dos pensamentos, alguém que está fraco na fé ou prestes a cair num abismo. Aí Deus pode usar alguém no dom de profecia e dizer: tenha cuidado, não vá por aí. Mas no texto em questão, no tema geral no tema desta lição número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Este tema está relacionado às profecias bíblicas, porque o dom de profecia, aquela pessoa que é usada no dom de profecia pode errar, pode falhar, né? Porque o vaso é de barro. O Senhor colocou esses tesouros em vaso de barro. Vaso de barro quer dizer que nós somos falhos e podemos errar. Mas a profecia bíblica é inerrante e infalível. Né? Muito bem. Quando é que essas profecias bíblicas trazem despertamento? Mateus 25 é muito claro. Quando 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham azeite em reserva e as loucas não. E quando o despertamento aconteceu, quando foi? Quando ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Aí todo mundo que estava dormindo desperta. Só que 5 estão preparadas para ir com o noivo. Isso é um símbolo que nós devemos estar preparados para encontrar com o noivo. E o noivo da igreja é Cristo. Não é verdade? Muito bem. Quando é que essa profecia desperta? É quando nós estamos no sono da indolência, como as 10 virgens, todas dormiram, mas o grito está soando. E será que eu estou desperto? Será que eu despertei? Será que você despertou? Ou será que você conhece alguém que está dormindo ainda aí no mundo, né? Ou mesmo dentro da igreja, está precisando de um despertamento, mas o grito está soando, o noivo vem aí, né? Daniel capítulo 9, versículo 2, ele foi olhar nos livros e viu que a profecia de Jeremias 25 e 11
estava se cumprindo na íntegra, e estava já os 70 anos do cativeiro, estava para se cumprir, para terminar. Aí Daniel, olhando os livros, isso que é importante, né? Daniel não esperou um profeta, né? Daniel não esperou alguém sendo usado no dom, né? Como tem pessoas que só fazem algo se alguém profetizar para ele, né? Eu vim buscar uma palavra de Deus, né? Mas uma palavra de Deus aqui, inerrante e infalível. Então Daniel foi para os livros, capítulo 9, versículo 5. E lá nos livros ele viu, essa profecia de Jeremias está para se cumprir. 70 anos de cativeiro já está terminando. Vamos despertar, povo. Daniel começa a orar, né? Então a profecia de Jeremias despertou, né, o povo no tempo do profeta Daniel, naquele dia. Muito bem, texto áureo dessa lição. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Temos a leitura diária, segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Leitura bíblica em classe está dividida em 3 livros. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, Joel capítulo 1, versículo 1 ao 3, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Temos aqui uma introdução, né? Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e menores. É interessante, a palavra-chave desta lição de número 10 é esperança. Qual é a maior esperança da igreja? Carro novo? Casa bonita? Mansão? A nossa esperança não é somente aqui. A maior esperança da igreja é o céu. Simples assim. É a maior esperança da igreja. O céu. É interessante que os profetas maiores e menores no Antigo Testamento, por que são profetas maiores? Será que são profetas baixinhos e profetas altos? Ou será que são profetas que têm mais importância do que os outros? Não, profetas maiores e menores é a grossura do livro, o conteúdo do livro. Aí você vai ver que o profeta Daniel está entre os profetas maiores, mas o profeta Oséias está entre os profetas menores. Só que o livro do profeta Oséias tem 14 capítulos e o livro do profeta Daniel tem 12. Como é que Daniel é o profeta maior se tem 12 capítulos e Oséias é o menor, tendo 14? Simplesmente você vai ler o livro e você vai descobrir que o livro do profeta Oséias tem 14 capítulos, mas são capítulos menores, pequenos, né? Então, o profeta Daniel tem 12 capítulos, mas cada capítulo de Daniel é grande. Aí, se for medir a grossura do livro, vai ver que Daniel é mesmo maior, né? O tempo de ministério também, tempo de atuação, também classifica profetas maiores e menores. Muito bem. Os profetas maiores, primeiro tópico, os profetas e a profecia, né? Os profetas e a profecia. A palavra grega para profeta é profetes, né? Que significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como o sentido daquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Agora é interessante que os profetas no Antigo Testamento, eles tinham isto como ofício, né? O profeta Elias é um dos mais famosos, você vai ver, e eles não poderiam falar mentira, não poderiam profetizar falsamente. Veja o que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo número 20. Deuteronômio,
capítulo 18 e o versículo de número 20 diz assim: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então o caso era sério. O profeta tem que falar a verdade e só falar aquilo que Deus mandava, porque o profeta, ele trazia Deus ao povo, né? Trazia a mensagem de Deus ao povo, não poderia estar com mentira. E também profetas, como está aqui no texto, que estavam, vamos analisar o texto para não, no capítulo 18, versículo 20, porém, o que falar em nome de outros deuses, aí você vai ver, os profetas de Baal. Será que Elias fez errado em matar os profetas de Baal? Estava na lei, né? Eles estavam falando em nome de outros deuses, né? Muito bem. Profetas do Antigo Testamento, né? Profetas maiores. Você vai ver que neste tópico nós vamos ver que o dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada. É o caso na Bíblia, o profeta também é conhecido como vidente, né? Palavras que têm um significado de vidente. É aquele que vê antecipadamente, aquele que vê, né? Muito bem. Os profetas Isaías e Jeremias, você vai ver que são classificados como profetas maiores. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino, né? Então você vai ver que Isaías, ele falava a verdade, doesse em quem doer. Quando ele entrou e disse ao rei: o Senhor diz, prepara a tua casa, põe tua casa em ordem, que você não vai viver mais. Tenha coragem, né? O profeta Isaías também é conhecido como profeta messiânico. Há outros profetas que profetizaram acerca do Messias, como Jeremias, mas Isaías é conhecido como profeta messiânico porque foi o que mais profetizou sobre o Messias. Não é verdade? Isaías também é conhecido como, o livro dele, conhecido como a mini Bíblia. Por quê? A Bíblia tem 66 capítulos, ou 66 livros, e Isaías tem 66 capítulos. Muito bem. Isaías também profetizou acerca que Jesus veria através de uma virgem, um grande milagre. Isaías também disse que o Senhor Jesus também viria da descendência real de Davi. E Isaías, ele casou. Capítulo 8 e o capítulo 7 está atestando que ele teve esposa e filho, né? Já o profeta Jeremias não casou. O Senhor o escolheu para ser profeta, né? Porque uns Deus escolhe para um propósito específico e outros para outra finalidade. Jeremias não foi como Isaías. Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, profeta chorão. Jeremias, ele não teve a oportunidade de casar-se, né? Constituir família. O Senhor disse: olha, eu te escolhi e as nações te dei como profeta. Acabou-se. O pai de Jeremias era sacerdote. Poderia seguir o caminho do pai, como era de costume. Mas o Senhor entra na história e diz: teu pai é sacerdote, mas você eu escolhi para profeta. Muito bem. É melhor ser o que Deus quer ou o que os homens querem? Responda aí. Jeremias anunciou a restauração do remanescente. O que é remanescente? Remanescente é o que sobrou. Remanescente é uma partícula no povo que conseguiu se salvar, que sobrou, né? Você vai ver também a chegada de Cristo foi profetizada por Jeremias. E Jeremias tem o livro de Lamentações, onde diz, Lamentações 13:21, quero trazer à memória só o que me dá esperança. A gente fica pensando tanta coisa negativa. Traga à memória só o que dá esperança. E o que nos dá esperança? Traga à memória o que diz a Bíblia. Aí você vai alimentar a esperança da vinda de Cristo. Os profetas Ezequiel e Daniel, eles profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para admoestar
às margens do rio Quebar. O profeta Ezequiel profetizou entre os oficiais, os que tinham ofício, os trabalhadores. Já o profeta Daniel e seus companheiros e outros tinha sangue azul, como diz, linhagem real. Daniel foi para o palácio, né? Jeremias ficou entre os pobres. Era Deus dizendo: se eu precisar falar entre o povo comum, eu tenho Jeremias. Se eu precisar falar entre os trabalhadores ou oficiais, eu tenho Ezequiel. E se eu precisar falar no palácio, eu tenho Daniel. Deus sempre vai ter uma voz profética em toda a área, né, na existência humana. Deus sempre vai ter alguém lá dentro. Daniel entendeu pelos livros, como nós já vimos, que os 70 anos estavam para se cumprir. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo e o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Que interessante. Muito bem. Existe o profeta no Antigo Testamento como ofício, né? Vale a pena lembrar que no Gênesis, é isso mesmo, no Gênesis, o nosso querido Abraão foi chamado de profeta antes de ter a escola de profeta de Samuel. E também a Bíblia também no Novo Testamento também chama Enoque, também diz que ele profetizou. Muito bem, mas como ofício começou a partir do livro de Samuel, com a escola de profetas, né? Existe profeta hoje? Existe gente que tem o dom de profecia e tem gente que tem o dom ministerial de profeta, que trata capítulo 4, versículo 11 de Efésios. O dom ministerial de profeta, que trata da palavra, de pregar a palavra, trazer a palavra que está escrito na Bíblia, né? E nós já estudamos uma lição anterior sobre o dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta. Está aí no canal. Muito bem. Segundo ponto da lição, já encerrando aqui, já correndo, os profetas menores. Os profetas do Reino do Norte. Esse Reino do Norte é conhecido como Israel. Porque há o Reino do Norte e o Reino do Sul? Porque houve uma separação. 12 tribos, era um reino só. Mas morre quem? Salomão. Salomão morrendo, há uma divisão. 10 tribos para o lado de Israel, que é chamado do Reino do Norte, e 2 tribos para Judá. O Reino de Judá, que é conhecido como Judá e Benjamim. É isso? Muito bem, 2 tribos do Reino do Sul. Então, no Reino do Norte, no Reino de Israel, Amós e Oséias profetizaram, quando Israel vivia grande prosperidade. Agora, vale a pena salientar que Amós, capítulo 6, versículo 1, vai dizer que a prosperidade que eles viviam era fruto de suborno, corrupção e injustiça, né? Em razão disso, Amós continuou profetizando, dizendo que o cativeiro seria um julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel e, como uma meretriz, traiu o Senhor e abandonou, seguindo o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Então veja, não é porque há prosperidade que Deus está no negócio, não é verdade? Não é porque está prosperando que Deus está aprovando a conduta. Às vezes é promessa de Deus, né? Muito bem. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria, não Síria, a Assíria. Você vai ver que Amós e Oséias profetizaram acerca da infidelidade, acerca da corrupção, da injustiça, da opressão, né? Dos mais que tinham mais, dos mais ricos, né? Os profetas pós-exílio e os profetas pré-exílio. Pré quer dizer que antes. Os profetas pré-exílio, os profetas de Judá,
são 4. Primeiro, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. São antes do exílio, né? Todas as profecias desses 4 profetas pré-exílio abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então não era destruição do povo. Deus queria que o povo se humilhasse, né? Deus queria mostrar o erro e mostrar a solução, né? E a solução era voltar-se para Deus. Joel pregou o arrependimento. Miqueias denunciou a falsa espiritualidade. Será que hoje tem isso? Abacuque reclamou da violência e do litígio e da sentença distorcida, né? Gente que era comprado para dar causa de ganho a outro injustamente. Sofonias apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor. Muito bem. Profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio, depois do exílio, são 3. Ageu, Zacarias e também o profeta Malaquias, que fecha o cânon sagrado, né? Os profetas pós-exílio, depois do exílio, depois que o povo voltou para Jerusalém, Ageu persuadiu o povo a reconstruir o templo e Deus prometeu prover os recursos. Interessante. Zacarias animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo. Então Malaquias repreendeu o desleixo dos sacerdotes, né? Os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. Os demais profetas, o profeta Jonas foi enviado a Nínive, todo mundo conhece a história. A nação se arrependeu depois da pregação de Jonas e Deus se arrependeu do mal que iria fazer. E Deus se arrepende? Se arrepende. Jonas 3:10, a palavra que diz que Deus se arrependeu ali é que Deus mudou, cancelou o juízo, Deus mudou de ideia. Contudo, porque a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E como é que Deus se arrependeu? Em 3:10 de Jonas. Deus mudou de ideia, cancelou o juízo. Os assírios foram destruídos pela insistência, né? Não vai dizer a insistência em praticar crueldade, porque era um povo cruel, os ninivitas, né? Um povo muito cruel. Você vai ver, por esta razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurado, né? Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João, escreve, esse já é o terceiro tópico, né? Já estava aqui no segundo subtópico, mas vamos voltar aqui. O livro de Apocalipse, terceiro tópico. Autoria, propósito e destinatário. A autoria nós sabemos que foi João, e não João Batista, mas João Evangelista. Que João Evangelista, ele escreve primeira, segunda e terceira João, Apocalipse e o Evangelho segundo João. Este é João Evangelista, não João Batista. A autoria é João. O propósito e os destinatários. Para quem era essa carta? Eram para 7 igrejas da Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. O livro encerra o cânon sagrado do Novo Testamento. O propósito desse livro, né? Ele assegura que o propósito é mostrar as coisas que breve devem acontecer, né? E apresenta o apóstolo João como seu autor e destinatário às 7 igrejas da Ásia. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João, escreve essas coisas que tem visto e as que são e as que vão ainda acontecer. Então, tem gente que não gosta do livro de Apocalipse, né? Quando há uma tragédia, quando está essa guerra que está acontecendo e outras coisas, alguém já diz, é um Apocalipse, é o final do mundo. Tem gente que não quer nem conversa, nem ler o livro de Apocalipse, não quer nem ouvir falar.
Tem até nos filmes de referência o Apocalipse, né? Mas o Apocalipse é muito mais além do que alguém pensa por aí, né? O Apocalipse é um livro de revelação, é Deus revelando futuro, coisas que vão acontecer, né? Coisas que hão de acontecer, coisas que já aconteceram, né? João testifica que da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de praticar ou participar da eternidade com Ele no futuro. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Não está derrotado ainda, será derrotado, né? O pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Um novo nome, uma pedrinha escrito o seu novo nome. É para aqueles que venceram. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, só apenas um panorama desta lição maravilhosa, lição número 10, né? As profecias despertam e trazem esperança. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.